Avelar, pergunta do Thiago Reis, da Itatiaia. Danilo, o América já alcançou seu primeiro objetivo na temporada, que era justamente a permanência na primeira divisão. Você acredita que isso possa ter gerado algum tipo de acomodação no grupo e freado um pouco o desempenho do time nessa reta final do Brasileiro? Olha, eu sinceramente eu não gosto de me apegar muito a esses objetivos de permanência, por mais que é evidente que todos os 20 clubes, quando começam a competição, esse é o primeiro objetivo, né? Ainda mais se tratando de um campeonato tão difícil como é o brasileiro. Mas sim, talvez de uma certa forma você tira um peso, né? Conquistando esses pontos, você tira um peso. Mas pelo que o América apresentou, né, o campeonato passado e pela temporada que a gente vem fazendo, eu acho que é muito pouco você pensar, focar só nesse objetivo, né? E então a gente não pode achar que só porque fez 45 pontos e está tudo bem, porque não. Internamente a gente sabe que esse não é só o nosso objetivo. Então, devido às circunstâncias, acabamos freando nesse número por enquanto. Mas, de fato, a gente tem bons planos aí para os próximos 5 jogos. Pergunta do Edivaldo Miranda, do jornal O Tempo e da rádio Super Notícia. Após várias rodadas consolidado na 8ª posição, nessa 33ª rodada, o América perdeu posições na tabela e se distancia um pouco da briga pela Libertadores. Vocês têm secado os adversários diretos nesses últimos jogos ou o América tem que preocupar só com as próprias forças mesmo? Olha, eu acho que dos dois, né? Óbvio que às vezes você seca um pouco o adversário, você pede uma colaboração aí das rodadas, mas de nada adianta você torcer para o time adversário ganhar de outro time que esteja perto de você, mas se você não fizer o seu papel, principalmente dentro de casa. E é o que nos tem incomodado, é o que nós temos nos cobrado, porque todo jogo é uma partida difícil, é uma partida diferente e é uma oportunidade para a gente fazer sempre melhor. Acho que a gente tem muito a evoluir em relação aos últimos jogos que a gente não perfumou bem, mas no final das contas a gente sabe que a gente depende simplesmente só de nós, né? Com a ajuda do torcedor, nosso desempenho em casa tem que melhorar. Então eu acho que nesses últimos 5 jogos a gente não tem que ficar olhando também, né, o adversário, ou quem está em cima, ou quem está embaixo na tabela, e sim olhar para nós, corrigir os nossos erros, olhar os nossos últimos jogos, saber aonde tem que melhorar, o que melhorar, um pouco mais de vontade, um pouco mais de agressividade, para a gente conseguir nos últimos 5 jogos fazer boas pontuações e entrar na classificação da Libertadores. Outra pergunta do Edivaldo Miranda. O que mais tem faltado ao América, principalmente nas derrotas para o São Paulo, Fortaleza e Flamengo, como você mencionou, essas derrotas foram dentro de casa? Olha, eu acho que principalmente do Fortaleza e do Flamengo um pouquinho mais de agressividade, né? No aspecto físico é o nosso DNA, é a nossa identidade, né? A gente acredita, a gente tem uma força interna aqui que o aspecto físico a gente tem que ser o time mais chato, mais incomoda no Campeonato Brasileiro. E quando você consegue aplicar essas condições de ser chato em campo, você anula bastante times de grandes qualidades, como São Paulo, como Fortaleza, como o Flamengo, que tecnicamente são bem superiores. E a gente tem que usar a nossa força, a gente tem que entender que o nosso forte é a parte física, é a marcação, é a agressividade, é marcar lá em cima, não ter medo de jogar, e acho que nos últimos jogos a gente pecou um pouquinho nisso, né? Tem que ser mais agressivo, com mais bravura, em todas as jogadas e determinado, que essa é a nossa força. Acho que faltou um pouquinho disso para poder conseguir fazer bons resultados nesses últimos jogos em casa que a gente perdeu. Avelar, queria que você falasse também a expectativa sua e do grupo, né, para esse confronto contra o Goiás, fora de casa, e também comentar o fato de que depois do jogo contra o Goiás, devido às eleições, não tem rodada do Brasileiro no fim de semana, o próximo jogo é só daqui a uma semana, e se isso pode fazer com que vocês entreguem total intensidade, se isso pode ajudar fisicamente também para esse jogo específico contra o Goiás. Não, sem dúvida. Faltam 5 jogos, né? Na verdade, no último jogo, quando tivemos uma conversa interna dizendo que dos 6 jogos a gente tinha algumas metas a serem conquistadas. Infelizmente, o resultado do Flamengo não foi como esperávamos, né? Mas foi um jogo bem difícil, bem equilibrado.
Mas a gente tem 5 jogos pela frente, sabemos os nossos adversários, sabemos que temos que buscar ponto. Se tratando desse próximo jogo, felizmente nosso time tem uma performance fora de casa boa, né? A gente sabe disso. O porquê? Não sei, mas com vários resultados, a gente viu que jogando fora de casa a gente performa melhor. Então a gente com certeza vai para Goiânia em busca de um bom resultado, para voltar ali para o bloco da Libertadores, começar a dar sequência mais ainda nessa reta final que é importantíssima. Eu costumo falar que os últimos 5 jogos é onde direciona muitas coisas no campeonato para o próximo ano, e aqui não é diferente. Então a gente tem 5 jogos decisivos para a gente colocar o América mais alto ainda, fazer uma campanha melhor que do ano passado para consolidar nessa estrutura que o América vem crescendo, vem evoluindo e mostrando para todo mundo a força que tem o América diante de todos os times aí do Brasil. Avelar, fazendo um comparativo, no campeonato do ano passado, o América chegou à 8ª colocação, né, ao bloco dos times que iriam para a Libertadores, na penúltima rodada do campeonato. Esse ano, diferentemente, o América chegou nesse bloco, faltando praticamente 10 rodadas para o final. Queria saber o quanto que isso pode estimular e motivar vocês a se manter, né, forte nessa briga. Lembrando também que hoje o torcedor já também encara essa Libertadores e até cobra, né, que o time mantenha essa performance para poder chegar lá. Mas acho que essa cobrança do torcedor é bacana. Acho que o torcedor americano ele tem que acostumar com coisas grandes, com grandes vitórias. E se existe essa cobrança, é porque nós atletas entregamos, né, esses sonhos, essas vontades, esses desejos de disputar competições internacionais. Não vai ser diferente esse ano. A gente quer fazer uma campanha e nós vamos conseguir fazer uma campanha melhor que do ano passado. Seja na penúltima, seja na última, independente. O importante e o nosso foco total é estar no grupo da Libertadores. Óbvio, tem a pré-Libertadores e o grupo da Libertadores. Agora, talvez, né, com o Flamengo abrir mais uma vaga. Mas a gente vai buscar e alcançar o maior número de pontos possíveis para consolidar mais uma vez, né, entrar na história aí o América, o segundo ano consecutivo na Libertadores. Obrigado, Avelar. Valeu.